2022 não começou exatamente como estava planejado para a Ducati. De grande favorita, a fábrica de Borgo Panigale começou a temporada com decepção, especialmente para o time de fábrica. Mas com a equipe Satellite Gresini foi um fim de semana glorioso. Esse é o assunto de hoje aqui no Grande Prêmio. Depois da maneira como fechou a temporada 2021, a Ducati era considerada por todo mundo a grande favorita para essa temporada da MotoGP. Mas no Grande Prêmio do Qatar, as coisas não começaram assim tão bem, especialmente do lado da equipe de fábrica. Francesco Bagnaia e Jack Miller sequer completaram a corrida. Mas Enea Bastianini fez a alegria da fábrica italiana ao conquistar a primeira vitória da carreira, a primeira da Gresini em muito tempo, e a primeira sob o comando de Nadia Padovani, que é a viúva de Fausto Gresini e que assumiu o comando da equipe após a morte do ex-piloto, que foi uma das muitas vítimas da pandemia de Covid-19. A história do Enea Bastianini é incrível, né? Porque ele começou com o Fausto Gresini, agora voltou para a equipe do italiano. Tem todo esse componente emocional, né? Porque é uma equipe que passou por uma reconstrução depois da morte do Fausto, com a esposa e os filhos assumindo o comando. É uma equipe que vive um momento de transição, porque ela passou muitos anos ali trabalhando como aliada da Aprilia, e de repente ela se viu separada da Aprilia. De repente não, porque a gente já sabia que isso ia acontecer, o próprio Fausto já tinha conduzido esse processo, mas é um período de transição, porque aí ela passou a trabalhar com a Ducati. Tem uma moto diferente da moto da equipe de fábrica, porque é a moto de 2021. Mas acho que o Enea também acabou dando sorte, porque ele tinha deixado claro no ano passado que ele queria a moto do ano, que seria a moto de 2022, mas ao menos nesse começo de temporada, ter a moto de 2021 não parece que está sendo um problema. Muito pelo contrário, parece que foi mesmo a solução. Do lado de equipe de fábrica, a gente viu uma série de problemas, acho que dá pra gente colocar assim. O que aconteceu? Quando eles chegaram no Qatar, toda a equipe funciona assim. Quando eles chegam no Qatar, eles têm que homologar um tipo de motor. Todo mundo que tem motor congelado, o que significa todo mundo, com exceção da Aprilia, que ainda tem as concessões previstas em regulamento. Quando eles foram congelar, a Ducati congelou 3 motores diferentes. As especificações são as seguintes. O time de fábrica tem uma especificação híbrida, que é uma mistura entre os motores de 2022 e os motores de 2021. Foi uma escolha do Pecco. O Pecco não gostou muito do motor de 2022, ele preferia algumas coisas do motor de 2021. Então ele criou uma versão meio Frankenstein, assim. Diz ele que não é nem um motor testado em Jerez, nem um motor testado na Malásia, nem um motor testado na Indonésia. É um meio do caminho ali entre todo mundo. A escolha do Pecco força o Jack Miller a usar a mesma coisa, porque o time de fábrica tem que ter o mesmo motor para todo mundo. Então tem essa versão híbrida na equipe oficial. O motor de 2022, que era o que a Ducati tinha desenvolvido para esse ano, ficou com Zarco e Miller, e Zarco, Martin e Marini, que são os 3 pilotos que usam a moto de 2022. E a moto de 2021, que é aquela com que eles terminaram o ano passado, é a moto que está com Bastianini, Fábio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi. Então tem essas 3 variações de Ducati no grid. A melhor moto de 2022 a receber a bandeirada no domingo foi exatamente com o Johan Zarco, que terminou a corrida em 8º, 10 segundos atrás do Bastianini, o vencedor. No caso do Pecco, ele reclamou bastante da maneira como trabalhou no fim de semana, porque ele disse que ele não é um piloto de testes, que ele não estava lá para desenvolver nada, que ele tinha que ter focado na performance dele, não ter ficado buscando solução para a moto. Ele não gostou da maneira como ele trabalhou, mas ele acabou terminando a corrida com uma queda e ainda tirando o Jorge Martin, porque ele tentou ultrapassar o Martin na curva 1, caiu e coletou o Martin. O Martin até falou que se assustou bastante, que foi a primeira vez que ele temeu pela vida dele, porque ele acabou sendo o recheio de um sanduíche de 2 Ducatis. Ele disse que ele empurrou a moto do Bagnaia com a mão para conseguir não ser atingido pelo protótipo, até falou que ele ia passar por exames para ver se não tinha machucado nenhum osso nesse processo, porque se assustou realmente. O Pecco saiu reclamando, disse que não quer mais trabalhar dessa forma, que ele no ano passado tinha escolhido na Áustria um acerto, ficou com ele depois, não ficou mais tocando na moto,
que quer trabalhar dessa forma, que quer acertar a moto e seguir só fazendo eventuais pequenos ajustes aqui e ali, que prefere que seja assim, porque ele gosta de trabalhar nele mesmo, né, na pilotagem dele, para que ele seja rápido e não ter que ficar desenvolvendo a moto aqui e ali, que ele não é um piloto de testes, que ele não quer ficar fazendo isso. O David Tardozzi, o chefão ali da Ducati, em entrevista ao The Race, que é um site britânico, se desculpou, prometeu mudanças, concordou com o Pecco, disse que não foi a melhor maneira de trabalhar mesmo, então disse que vai tentar modificar esse comportamento para as próximas corridas. No caso do Jack Miller, o Jack Miller também não completou a corrida, ele teve que abandonar ainda no começo da disputa por causa de um problema eletrônico com a eletrônica da moto. Então a situação da Ducati não começou tão bem quanto a gente poderia imaginar. Começou bem com o Enea Bastianini porque tá usando uma moto que estava pronta. A moto de 2021 não tinha defeitos, basicamente. Era uma moto que estava muito preparada, muito acertadinha, muito boa mesmo. Era uma moto que estava no grande momento, né? Foi a moto que terminou 2021 em alta mesmo. Então essa vitória do Enea Bastianini foi um alento para uma Ducati que viu o ano começar completamente diferente daquilo que se imaginava. Todo mundo esperava uma Ducati forte, uma Ducati competitiva, e o ano começou muito diferente, especialmente dentro da equipe de fábrica. Eles saíram de lá sem muitos motivos para comemorar. A Ducati, enquanto marca, tem por que celebrar a vitória do Bastianini, porque foi um resultado positivo para a marca, é uma vitória, é um conta-pontos no Mundial de Construtores, obviamente. Mas para o time de fábrica, que é com quem eles pretendem conquistar o título, não teve muito motivo para comemorar. Ah, mas eles podem conquistar o título com o Bastianini? Podem, claro que pode. Podem conquistar com o Marini, pode conquistar com o Zarco, pode conquistar com o Bastianini, pode conquistar com quem eles quiserem. Não costuma acontecer, aliás, a gente nunca viu acontecer na MotoGP com uma equipe satélite. Poder pode, mas teoricamente não deve. Teoricamente é o time de fábrica que tem que fazer essa função. Então começar desse jeito para uma fábrica que estava tão cercada de expectativas, que estava tão empenhada e vindo tão forte, é uma diferença muito grande para aquele Pecco que terminou o teste de Jerez, dizendo que tinha nas mãos uma moto perfeita, que estava tudo ótimo, e aí começar desse jeito. O primeiro estranhamento ali do Qatar já veio com essa dificuldade na escolha de motor, né? Até a Ducati tinha ficado um pouco incomodada, que não, por que estão falando da gente? Toda hora ficam nisso, toda hora a gente está em meio rumor. Né, é o que acontece com quem é o dono da bola, né? Quem tá em alta é sempre o foco do assunto. A Ducati tá sob os holofotes exatamente por isso, porque ela tá indo muito bem, porque a expectativa é de que a Ducati seja mesmo uma protagonista de 2022. Então é por isso que tem essa pressão, essa expectativa, essa cobrança. Então as coisas começaram um pouco diferentes do que era esperado ali para eles, e o ano não começou efetivamente tão bem assim. É claro que a gente está falando de uma temporada de 21 etapas. Acho que os principais adversários tampouco foram tão bem quanto era esperado, porque todo mundo esperava mais da Suzuki. A Suzuki acabou sendo ali um pouco mais discreta. Todo mundo esperava uma Suzuki um pouco mais na briga. Acho que tanto o Mir quanto o Rins foram muito mais discretos do que se esperava deles. Acho que todo mundo imaginava, pelo que eles mostraram na pré-temporada e pelo que eles mostraram nos treinos livres, especialmente, que eles fossem brigar pela vitória de maneira muito mais efetiva. Acho que Marc Marquez também era alguém que considerávamos muito mais incisivo na briga pela vitória, isso também não aconteceu. A Yamaha acho que é um caso à parte, porque a gente já sabia que ia ter uma questão ali pela deficiência do motor, então as coisas não foram muito diferentes da expectativa. A gente sabia que se a classificação não fosse boa, a dificuldade seria grande, e foi isso que aconteceu. Então precisa ver como eles vão se sair nas outras pistas, mas se continuar essa pegada de classificar mal, vai ser um ano muito difícil mesmo. Mas, de novo, quero saber o que vocês pensam, então me conta aí, deixa aqui nos comentários. Vocês acham que a Ducati consegue reverter essa situação para o restante da temporada, ou vai ser um ano aí pior do que a gente esperava? Ou será que Bastianini vai conseguir surpreender todo mundo e vai levar esse campeonato no fim do ano? Eu acho que ia ser legal, hein? A gente se vê semana que vem. Valeu!